3, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Você pode sentar, se puder, aplauda ao Senhor pela palavra dele. Quem é este Paulo, irmãos? Falar de Paulo é um pouco complicado, porque se batêssemos a foto de Paulo hoje, demoraria a carregar no nosso Instagram, de tão pesado que era este homem. Estou falando de pesado das grandezas que ele realizou no Evangelho. Eu falo que a foto dele demoraria a carregar, por tudo aquilo que ele contribuiu a nível de reino de Deus. Quem é Paulo? Paulo foi o maior teólogo que já passou na terra. Este homem contribuiu, alguns discutem, mas aproximado entre 12 a 15 livros do Novo Testamento são de autoria de Paulo. Era um homem letrado, amante da palavra do Senhor. A maioria de nós ousamos em falar que ele foi o maior apóstolo. Jesus trouxe a salvação, ele nos ensinou o estilo de vida, mas foi através de Paulo que recebemos as doutrinas bíblicas que regem hoje o cristianismo. Paulo foi um homem que foi formado desde criança. Paulo tinha tudo para ser, ou pelo menos seus pais o projetaram, para ser o maior do seu tempo dentro da religião judaica. Mas os propósitos de Deus tem momentos que não batem com os nossos propósitos. Tem pais que projetam que os filhos sejam grandes na terra a nível profissional, quando na maioria das vezes Deus nos dá filhos para que eles sejam o maior exemplo na terra a nível de cristianismo. Queremos preparar nossos filhos nos melhores colégios, perto das melhores pessoas possíveis, culturalmente, financeira. Não que isso seja errado, mas na maioria das vezes, o propósito de Deus é que, independente de onde ele for criado, que ele seja um referencial na terra e que as pessoas vejam Jesus nele. Paulo, no judaísmo, era um homem incrível. Não vou falar de sua criação, porque falei na primeira mensagem. Mas o contexto agora é o seguinte: Jesus, ele ressuscita, ele deixa a missão para os seus discípulos de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E assim os discípulos o começam a fazer. Pedro, na sua primeira mensagem, se converte 3.000. Na segunda mensagem de Pedro, aumenta 5.000 almas. Só que com isso, os judeus começaram a ficar revoltados, porque boa parte dos judeus começaram a se converter, a entrar para o que o momento os judeus chamavam de seita do caminho. Ainda eles não eram conhecidos como cristãos, mas o nome era seita do caminho. E boa parte dos judeus zelosos começaram não somente a perseguir esses novos cristãos, e Paulo, um desses judeus zelosos, e ele faz questão de falar que ele era fariseu zeloso. Eles tinham o costume, irmãos, de entrar em casas
arrombar porta, pegar as crianças, levar para ser criada pelos levitas, mas pegavam os pais. Quando eles mesmos não partiam parte do corpo desses cristãos, por vezes eles crucificavam alguns desses nas ruas, para mostrar o exemplo, assim como foi feito com o seu mestre. Com o passar do tempo, a perseguição era tão grande, que os romanos se ajuntavam nos grandes coliseus, e soltavam leões, famintos e ferozes, para correr atrás dos cristãos, e devorá-los vivos. Mas o que eu acho mais lindo nisso tudo, é que aqueles cristãos que estavam recebendo aquela mensagem, mesmo sendo a perseguição feroz, de maneira nenhuma eles negavam a Jesus. Mesmo homens como Paulo, colocando a arma, a espada na goela deles, fala: ou nega a Jesus ou morre. Eles: nós não negaremos a Jesus. Mortos diante das famílias. A perseguição era muito forte, e Paulo aparece no texto bíblico exatamente nesse contexto. O texto vai dizer que um homem justo e piedoso, chamado Estevão, ele começa a falar acerca de Jesus. Porque a briga toda entre o judaísmo e o cristianismo era que os judeus estavam esperando um tipo de Messias, um Messias que levaria de novo a nação judaica à glória que eles tiveram no tempo de Davi. E quando veio Jesus, não era o tipo do Messias que eles esperavam. Porque Jesus falava assim: ó, se alguém bater na tua face, você dá outra. Se alguém brigar contigo no trânsito e mandar você caminhar 1 quilômetro, você caminha 2. Se alguém disputar contigo na justiça e te pedir a tua capa, você dá não somente a capa, mas dá a túnica também. Era um Messias que eles não estavam esperando, porque na verdade eles queriam um Messias forte. Ai, meu, tá batendo na minha cara? Então tu vai apanhar agora em nome de Jesus. Eles estavam esperando talvez o que pra gente seria os heróis da Marvel, um homem de ferro que salvaria a nação deles. Então a questão é que os judeus, eles olham para Jesus e falam assim: não, esse aí não é o Messias que nós estamos esperando. Esse Messias que nós esperamos é algo que vai vir com força e vai exterminar todos os nossos inimigos. Entenda que o evangelho não é exterminação de inimigos, é ganhar os nossos inimigos. Evangelho não é: Senhor, castiga quem nos persegue. É Jesus falando assim: orai por aqueles que vos perseguem. Então, agora aqueles que se converteram começam a falar de Jesus. Falam: olha, vocês não acreditam que ele é o Messias, mas ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus enviado, ele foi enviado para salvar a humanidade. E eles começam a ser, e aí entra nesse contexto Estevão e começa a testemunhar de Jesus, como ele teve encontro com Jesus, de tudo que Jesus fez para os judeus. E o texto vai dizer que muitos judeus começaram a crer no que Estevão fez. Como eu falei, os judeus estavam furiosos, prenderam Estevão em praça pública, arranjaram um julgamento e resolveram apedrejá-lo. O próprio Paulo vai relatar que nesse dia ele consentiu na morte de Estevão e pegou a roupa de todos aqueles que iriam apedrejar. Era como se eu fizesse assim: calma aí, eu também vou tacar a pedra dele, deixa eu tirar meu paletó. Estava um jovem chamado Saulo, deixa que eu seguro para você. Ele segurou as vestes de todos que iriam apedrejar. E ao apedrejar Estevão, o texto vai dizer que Estevão olha para o céu e ele vê o céu se abrindo. Isso não é da mensagem, mas já parou para ver que quando Deus começa ele sempre começa a preparar os seus quando ele vai levar? Já viu isso?
Sempre quando alguém está perto de morrer, Deus já começa a dar umas visões, alguns sinais para eles, de que algo vai acontecer. Aí depois que passa a morte, nós começamos a juntar as pedras do quebra-cabeça e falamos: nossa, Deus é perfeito, até nisso Ele tem cuidado. O texto vai dizer que o céu se abre. Ninguém estava vendo o céu aberto, mas aquele que estava recebendo a pedra, as pedradas, na dor, ele estava vendo o céu se abrindo para ele. Porque tem momentos que você tem que escolher o que você deseja ver: a maldade das pessoas para com você, ou o céu se abrindo em seu favor. É você que escolhe. É você que escolhe o ponto de vista que você quer viver. Porque tem pessoas que valorizam as pedradas que os outros enviam em relação a nós, mas tem outros que não estão ligando para isso, mas estão olhando o céu se abrindo e anjos se movimentando em nosso favor. O texto vai dizer que ele vê Estevão olhando para o céu, e o rosto daquele homem em paz. Ele fala: Senhor, perdoa-os, esses homens não sabem o que fazem. Não impute sobre eles, ó Deus. Paulo via essas coisas e algumas coisas iam mexendo com ele, porque a cada cristão que morria e não negava a Jesus, aquilo ia causando alguma confusão, ia causando nele um questionamento. Por quê? Porque esses homens que eram judeus como eu, alguns zelosos como eu era, mesmo em meio à morte, de frente com o fim da vida, eles não negam Jesus? Por que será? Mas mesmo questionando, Paulo seguia o seu instinto, que era de matar aqueles que estavam seguindo o caminho que era Jesus. Observe, os irmãos, preste atenção nisso. Você não pode levar na sua mente, quando você fala de judeu, quando você ouve alguém ler sobre fariseu, saduceu, doutor da lei, que era uma pessoa ímpia, eles eram do judaísmo. Qual é a base do judaísmo? Eles servem um único Deus, o mesmo Deus que nós servimos. Eles seguem a Torá, que é o Pentateuco. Eles seguem a mesma lei que nós, servem o mesmo Deus que a gente, só que para eles a lei está acima de todas as coisas. Entendido que eu não posso nunca me remeter à mente que quando eu falo de um judeu praticante, não estou falando de judeu de raça, um judeu, estou falando em relação ao judaísmo, ele não é uma pessoa ímpia, é uma pessoa que serve o mesmo Deus que a gente. Tem que entender isso. Entendido isso, avançamos agora no nível de raciocínio. Ele serve o mesmo Deus que a gente, tem o zelo pela mesma palavra, pratica tudo que a lei faz, mas esse homem zeloso não conhecia Deus. Tem pessoas que vêm para cá todo domingo, levanta a mão, dá glória a Deus, é dizimista, talvez desceu as águas, talvez vai participar da ceia, talvez prega, talvez seja um obreiro, talvez seja um pastor, mas nunca encontrou Jesus no caminho. É zeloso pelas coisas de Deus, mas nunca teve contato com Deus, nunca ouviu Deus, só serve a religiosidade. Não diferente dos tempos de Paulo, hoje nós temos vivido isso. Homens e mulheres que se debruçam na religião, mas não conhecem o Deus que criou a igreja. Já se tornou um hábito domingo ir para o culto,
mas nunca ouviu a voz desse Deus, nunca teve relacionamento com Ele. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto eu não conhecer a Deus, eu posso estar fazendo as coisas de Deus de forma errada, sem ter a aprovação dEle. Paulo era um homem zeloso pela lei, irmãos, mas ele não seguiu os conselhos de Deus, ele seguiu a religiosidade que lhe foi ensinada. Não seja um crente religioso, não seja um servo que segue a denominação, não seja um servo que siga um homem. Você não foi chamado por mim, você não foi chamado por essa igreja, você foi chamado pelo próprio Deus. Enquanto você não o conhecer, você será meramente um religioso, e às vezes você pode estar matando outras pessoas em nome de Deus, sem ter a aprovação de Deus. Isso é forte e perigoso. Esse era Paulo, ainda chamado de Saulo, matando os cristãos em tudo quanto é lugar. E aí ele resolve ir até o sumo sacerdote, pedir carta para ir até uma cidade de Damasco. Carta era pedindo autorização, era falando: sumo sacerdote, me autoriza a ir a uma cidade chamada Damasco, e me dê autorização para que eu venha matar esses homens que seguem e servem o caminho. O sumo sacerdote lhe dá cartas, não somente lhe dá cartas, como lhe dá uma comitiva. Agora Paulo, ele está indo a caminho de Damasco, numa estrada, em cima de um cavalo, cercado de homens, com a ordem: matar os cristãos, matar aqueles que servem a Jesus. A base para isso tudo é ler o livro de Atos dos Apóstolos. Vou falar a mesma coisa que eu falei no primeiro culto. Infelizmente eu não posso ir mais rápido na mensagem, porque a maioria esmagadora de vocês não vem para a escola bíblica dominical. A maioria é crente Nutella, que só quer comida enlatada. Isso é tão prejudicial que prejudica o pregador de avançar na palavra. Eu tenho que ir no beabá. É a formação de crentes novos que não vem estudo bíblico, não pega a Bíblia durante o dia, só vivem de sermão do pastor. E se eu falar heresia, vocês vão comer numa tranquilidade, porque vocês não leem. Então eu preciso ir devagarzinho, e até recontando histórias que já foram ensinadas na escola dominical. Inclusive, no último mês, estávamos lendo exatamente o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos capítulo 9, vai falar agora, relatar acerca da conversão de Saulo. Saulo está nesse caminho, e nesse caminho, agora andando, versículo 1, Lucas vai dizer o seguinte, o escritor de Atos: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e caindo em terra do cavalo, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas calma aí, essa voz, essa luz que aparece para ele, que ele vai relatar depois, mais à frente, no capítulo 22 do mesmo livro de Atos, ele fala que ele, andando no cavalo, ele viu um grande clarão. Esse clarão era tão forte que ele ficou cego momentaneamente e caiu do cavalo. Só que ele perseguia os servos de Jesus, os discípulos de Jesus. E agora essa luz se apresenta a ele, falando que é o próprio Cristo, e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas ele não perseguia Jesus. Jesus já havia sido crucificado, ressuscitado e subido aos céus. Saulo perseguiu os seus discípulos, mas agora Jesus se apresenta a ele falando assim: por que você me persegue? Sabe o que eu começo a aprender na conversão de Saulo?
é que nós não precisamos nos defender quando pessoas nos perseguem, porque quando perseguem a você, o próprio Cristo vem em teu favor para te defender. Irmãos, você, eu não precisamos ir para as redes sociais para ficar jogando indireta, respondendo coisinhas, fazendo picuinha nas redes sociais. Nós não precisamos disso. Por quê? Porque quando falam contra você, estão falando contra o próprio Cristo. É Jesus falando assim, ó: você está comprando briga contra os meus. Agora, Saulo, já não é mais contigo, porque você está me perseguindo. Agora você fala comigo, porque comigo o negócio é mais embaixo, Saulo. E entenda uma coisa: a sua mão não tem a força da mão de Deus. Se uma das coisas que eu aprendi é colocar a justiça na mão de Deus, porque a mão de Deus, meu irmão, sai de baixo. Essa é forte. Mas quando você tenta colocar a sua mão, Deus sai. Nós precisamos escolher: ou eu me defendo, ou Deus me defende. O problema é que muitos de nós queremos nos defender, porque nem sempre a justiça de Deus vem na hora que nós queremos. Estão falando muito tempo mal de mim, e agora o que vão pensar de mim? Meu Deus, eu preciso responder alguma coisa, eu preciso fazer a minha réplica, eu preciso fazer a minha defesa. Quando Deus está falando: deixa comigo. Mas Senhor, está demorando, a sua justiça demora. Deixa comigo, que a minha justiça não falha. Deixa comigo. Saulo, por que você está me perseguindo? Você não está indo para Damasco perseguir os meus, você está me perseguindo. Então agora você fala comigo. Irmãos, entrega nas mãos de Deus. É calúnias que se levantam? Entrega na mão de Deus. É acusação infundada? Entrega na mão de Deus. É mentiras que estão falando? Entrega na mão de Deus. É fofoquinha? Entrega na mão de Deus, irmãos. Deixa que ele vai se levantar. E quando fala mal do discípulo dele, de um servo, de uma serva dele, ele se levanta. Ele faz até crente poderoso cair do cavalo. O texto vai dizer que Paulo vai cair, Saulo, ele vai cair do cavalo. Saulo, Saulo, porque você luta contra mim, não é contra os meus. O problema é que quando estamos longe de Deus, preste atenção, quando nós estamos longe de Deus, nós não conseguimos ouvir a sua voz, e por não ouvir a sua voz, nós somos como animais irracionais. Você vai entender isso no texto. O distanciamento da gente com Deus tira o nosso raciocínio divino. Passamos a pensar como animais. Lembra do filho pródigo? Quando ele sai da casa do pai, ele começa a cuidar de porcos. Qual era o desejo dele? Comer a bolota dos porcos. Quando eu me afasto de Deus, o meu raciocínio começa a ser como se de um animal. Ou seja, na verdade não tem raciocínio nenhum. Eu vou te explicar o porquê. Porque agora Jesus vai falar assim: Paulo, duro é para ti lutar contra os meus aguilhões. E o que é aguilhão? O aguilhão é uma arma, na verdade, uma ferramenta pontuda que servia para amansar os bois selvagens. Boi é um animal irracional. Quando o boi começava a ficar muito agitado na lavoura, a única forma de amansar o boi era pegar uma lança e espetar na parte traseira do boi, falando assim: ó, enquanto você não me obedecer, eu vou te machucar. Olha que Deus está falando com Paulo, olha que Jesus está falando com Paulo, com Saulo. Saulo, duro tem sido para contigo lutar contra as ferroadas que eu tenho te dado. Você é um judeu, mas está longe de mim. E por estar longe de mim, você não entende a minha vontade.
mas eu quero que você faça a minha vontade, e tenho te ferroado. Ou seja, isso é Deus falando assim, ó, já há tempos, Deus tentava abrir os olhos de Saulo, porque Jesus vai falando assim, ó, duro tem sido para você lutar contra os meus aguilhões. Deus às vezes se utiliza, irmãos, de algumas ferramentas doloridas para abrir os nossos olhos. Às vezes não entendemos a forma de Deus agir. Ele tem umas ferramentas que às vezes nos machucam. Ele não faz isso porque ele é mau, porque a intenção dele no fundo é abrir os nossos olhos. Mas sabe o que mais entristece a ele? Não é a dor que está sendo causada em nós. Isso ele se entristece. Mas o que mais entristece a ele é que mesmo em meio a algumas dores, muitos de nós não abrimos nossos olhos ainda. E a grande pergunta é: então o que é necessário para que venhamos abrir os nossos olhos para a vontade de Deus na nossa vida? O que vai ser necessário para que Deus tire a escama da religiosidade de nós, para que possamos abrir os nossos olhos para aquilo que Ele quer fazer? Esse nosso distanciamento atrapalha. Irmãos, o nosso distanciamento de Deus atrapalha tanto, que eu tenho visto hoje crentes que não têm tido noção das coisas que fazem. Ah, Deus não me julga. Quem disse que Deus não te julga? Aonde está escrito que Deus não te julga? Vou bater uma foto de biquíni. Para quê? Qual a intenção de eu ir para uma praia, uma piscina e ficar mostrando foto de biquíni para mostrar o meu corpo? Mas nós estamos tão longe de Deus que nós não conseguimos enxergar que muitos atos que nós fazemos estão longe dele. Aí queremos utilizar a própria palavra para tentar nos defender. Só que quando estamos longe de Deus, até a palavra é distorcida, porque nós não temos discernimento para entender o que a palavra quer nos dizer. Quer um exemplo disso? Jesus, ele vai para o deserto ser tentado por Satanás. E o que Satanás tenta ele? De que forma, irmãos? Usando o quê? A palavra. Olha Satanás para ele: a palavra diz, manda essas pedras se transformarem em pães. E qual a diferença disso? É porque Jesus estava perto do Pai. Ele foi para orar, ele foi para jejuar. E quando estamos perto do Pai, nem o inimigo, usando a própria palavra, ele não consegue desvirtuar a vontade de Deus para nossas vidas. E aí, tem cristãos hoje que estão tão longe de Deus, que utilizam até a própria palavra para tentar se defender de coisas que não são necessárias. Você me perguntar: pastor, então eu não posso usar um biquíni? Claro que pode, irmão. Não é pecado não. Roupa de banho é roupa decente? Sua roupa é decente? Qual o objetivo da sua roupa? É para quê? É para mostrar para os outros? Ou não? Você está indo para tomar um banho, que é sua roupa de banho. Porque a questão não é porque eu me sinto bem. Desde quando o evangelho é eu me sentir bem, irmãos? Olha Paulo falando: já não é mais a minha vontade, já não vivo mais eu, não é os meus desejos, é Cristo que habita em mim. Paulo chegou no nível de maturidade cristã tão grande, que ele fala o seguinte: olha, se o comer carne, o que é comer carne, irmão? É uma das melhores maravilhas do mundo. Em uma churrascaria. É claro que o contexto aqui, Paulo está falando de carne sacrificada a ídolos, mas olha a maturidade que esse homem chega. Ele fala assim: ó, se comer carne escandaliza o meu irmão, eu não como. Se for preciso eu parar de comer carne, uma coisa que eu gosto, por amor
ao meu irmão estar saudável espiritualmente, eu não como. Quando que o evangelho é eu achar que está tudo bem, a minha consciência me condena. E quem disse que a consciência condena alguém, irmãos? Que a sua consciência vai condenar nunca. Se a sua natureza for pecaminosa, a sua consciência nunca vai te condenar. Eu não vivo por consciência, eu vivo por orientação do Espírito Santo. E como Ele me orienta? Na palavra. Eu estou querendo explicar como quando Paulo estava longe, ele não entendia os aguilhões ferrando ele. Por quê? Por estar longe. Porque quem está perto, no primeiro sinal entende a vontade de Deus. Já sei, Senhor. Esse dia eu estava ouvindo uma reunião aqui na igreja, e uma irmã falou assim, mas, estava falando com a pastora, mas pastora, eu tenho você como referência, mas quando eu coloco o biquíni, eu não ouço Deus falar comigo que eu estou errada. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, eu estou falando agorinha mesmo com ela, através da boca da pastora, mas não consegue me ouvir. Porque tem umas pessoas que falam assim, mas o Espírito Santo falou comigo. Falou como? Quer que o céu abra para você? É necessário isso para que você entenda? Deus não fala através da palavra, não fala através dos profetas, não fala através do ensinamento, não fala. Deus está falando. Aí você vai falar que não falou comigo. A experiência é só contigo, porque você é exclusivo, você é o melhor do mundo. Deus tem usado ferramentas contra nós, irmãos, não porque Ele é mau, mas para abrir os nossos olhos. Paulo, duro tem sido para você lutar, recalcitrar contra as ferroadas que eu estou dando em você, mas você ainda não abre os olhos. Aí Deus tem uma estratégia, mestra. É porque quando nós nos achamos tão bons e tão entendidos da palavra, quando a nossa consciência é tão boa, a estratégia dele é o seguinte, então pode deixar que eu te derrubo do cavalo. Tem algumas pessoas que são necessárias o próprio Deus derrubar do cavalo, para que possam entender que aí sim Deus está se manifestando, está falando. Deus derruba Saulo agora do cavalo, e depois de ser derrubado, aí sim a chave vira. Saulo vai responder assim, Senhor, o que queres que eu te faça? Mas o grande questionamento é o seguinte, se Saulo era judeu, servia a Deus, ele nunca perguntou qual era a vontade de Deus para a vida dele? Porque, irmãos, quando você pergunta a Deus qual é a vontade dele para a tua vida, Ele sempre vai responder. Por que Deus não responderia qual é a vontade dele para a nossa vida? Deus tem o desejo de falar a cada um de nós qual é o propósito de cada um de vocês. A questão é que nós não perguntamos. E por que não perguntamos? Porque queremos viver de acordo com os nossos sonhos. Queremos viver de acordo com os nossos desejos. A palavra concupiscência significa desejo. E Paulo é enfático em falar. O que nos faz pecar? Ele responde: a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. O que nos faz pecar, irmãos, é os nossos desejos. Eu desejo fazer uma tatuagem. Aí para isso, eu arranjo todo o pretexto que for possível para uma tatuagem. Se você me perguntar, está gravando, mas problema. Se você me perguntar, pastor, para você tatuagem é pecado? Eu falo que não. Porque o pecado não está ligado aos atos que nós fazemos, mas o pecado está ligado ao nosso desejo. Por que eu quero fazer essa bendita coisa? Para quê? Qual a tua motivação? Mas vou escrever Jesus. E Jesus não quer que você tatue o nome dele. Jesus quer que você viva a vida reta. Do que adianta eu botar o nome dele impresso no meu peito e não viver ele? Não
não estou criticando quem faz tatuagem, quem tem tatuagem, não é isso, entenda. Eu estou falando de motivações. São os nossos desejos que nos derrubam do cavalo. Mas é por Paulo agora, é esse Saulo que Deus quer mostrar para ele. É necessário, Saulo, você cair do cavalo para que você me pergunte qual é a minha vontade. Por que você não me pergunta antes? Sabe por que a maioria das muitos de nós somos frustrados, doentes espiritualmente, pessoas que não conseguiram sucesso na vida, não conseguem felicidade, sabe por quê? Porque não perguntam a Deus antes de tomar decisões. Se casam por desejo. Aquela varoa lá, meu Deus, varoa do pandeiro, meu Deus. Olha aquele homem lá, meu Deus, olha aquele peitoral. Jesus, que barriguinha, meu pai, ui. Aí sente arrepio. Deus até falou comigo do arrepio. Não é o teu arrepio não, irmãos. Isso é o teu desejo gritando. Aí você não consulta a Deus. Aí o que acontece depois? Pastor, estou me separando. Alianças são formadas erradas, que não consulta a Deus antes. Aí depois que quebra a cara, pergunta: Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso? Aí Deus, mas eu nunca quis que isso acontecesse. Por que o Senhor não me perguntou? Por que você não falou comigo antes? Irmãos, tem diversos exemplos, mas não dá para contar dos exemplos. A única vez que Davi não consultou a Deus que ele deveria ir para a guerra, porque era costume de todos os reis antes de sair para a guerra consultar Deus. Eu posso ir à batalha, Senhor? Para ir para a batalha, Davi consultava a Deus. Eu posso ir para a batalha? Davi não perguntava: eu vou vencer. Davi perguntava assim: eu posso ir? Mas chegou um momento que a soberba de Davi estava tão grande, a mão de Deus era tanto com ele, que Davi passou a achar o seguinte: toda a batalha que meu povo entrar, nós vamos ganhar de qualquer maneira. Aí num dia, o texto vai dizer, em 2 Crônicas, que no dia em que os reis saíam para a guerra, Davi resolveu ficar em casa. O texto não diz que ele consultou a Deus para ficar em casa ou ir para a batalha. E o pior de tudo, porque quando nós não consultamos a Deus, todas as nossas atitudes são erradas. O povo foi para a guerra sem ser consultado por Deus, e Davi, como rei que deveria ter ido, ficou em casa ainda. Vou ficar em casa aqui, descansando, tomando um suquinho de uva e comendo um pãozinho. O que aconteceu com isso? A história nós conhecemos. Quando Davi sai para a sacada do palácio, ele vê uma mulher paniquete, irmão. O texto vai dizer que a mulher estava tomando banho, pelada, porque o inimigo é assim. Não pensa que para você cair, ele vai trazer um homem sem dente para você. Não vai, irmão. Ele sabe o que você gosta. Ele sabe a forma como ele te derrubar. Ele sabe os enlaces que ele precisa fazer para te puxar. A mulher estava pelada, estou contextualizando. Ela estava nua, tomando um banho no quintal da sua casa. Eu tenho que entender que o palácio é mais alto. Ela estava tomando banho na casa dela. Os vizinhos não viam, mas ela estava tomando banho da sacada do palácio da vida. Eita, meu Deus. Manda chamar essa mulher agora. Qual o resultado? Davi peca. Não somente adultera, mata um homem. Tudo por quê? Porque não perguntou a Deus qual era a vontade para a vida dele. E aí só perguntamos quando nós caímos do cavalo. Só quando as coisas dão errado, que nós perguntamos a Deus qual é a vontade dele. Por que não perguntamos antes, irmãos? Porque antes até de namorar, você não pergunta a Deus. É porque se tornou brega hoje, orar antes até o primeiro beijo. Já tem pessoas até falando que, pastor, é difícil até não fazer sexo antes, eu preciso experimentar antes para ver se a pessoa é boa. E quem disse que você é bom? O pecado está tão dentro de nós, que nós somos totalmente cegos. E é por isso que nós caímos do cavalo. Mas agora quando ele cai, ele tem um encontro com o Senhor,
Aí ele entende: Senhor, o que queres que eu te faça? Versículo 6. O texto vai dar sequência. No próprio versículo 6, Jesus vai dizer para ele assim, já que ele pergunta, ele fala assim: levanta-te e vá, e entre na casa que eu te mostrarei. Olha a sequência: levanta-te e vá. Muitos de nós hoje estamos tendo um encontro com o Senhor e já nos achamos prontos para ir, quando a ordem de Deus primeiro é o seguinte: pode parar de ficar na vida que você está hoje, porque conversão não é somente ouvir a minha voz e sentir um arrepio. A verdadeira conversão significa se levantar, sair da condição como você está, de prostrado no pecado. Levanta primeiro, Saulo, depois eu te mando. Muitas pessoas hoje vêm para o cristianismo achando que vão viver a mesma vida que vivem, continuam morando juntos, não se casam, fornicando, é subindo no altar, pegando uma, pegando outra, é pregadores mentirosos, adúlteros. Não adianta colocar coletinho, porque o nosso Deus, ele sonda coração. Você pode esconder de mim, que sou homem, mas ele tem olhos como chama de fogo. E entenda uma coisa: todo pecado vem consequência. Todo pecado vem consequência. É por isso que às vezes muitos não entendem porque estão passando por determinadas situações, porque vive uma vida de pecado, depois vem a mão de Deus e fica chorando: Deus é ruim, não quero mais ir para a igreja. Entenda que quando eu me encontro com o Senhor, a primeira coisa que eu preciso fazer é me levantar. Caiu do cavalo, agora se levanta. Vamos mudar de vida. Conversão, irmãos, não é algo que é instantâneo. Chupt, está convertido. Não, não é isso não. Conversão é um processo. E ao mesmo tempo fica para os santarrões, que acha que a pessoa tem que mudar do dia para a noite. É um processo. Paulo se converteu do dia para a noite. Foi um processo. Demorou muito tempo, irmãos, para Deus começar a usar Saulo. Mas também não é para que os que acham que eu posso fazer o que eu quiser, não. Reino de Deus não é isso não, irmãos. Reino de Deus não é de qualquer maneira. Reino de Deus não é para pessoas sujas. É assim: você vem sujo e toma um banho de sangue e começa a andar. Saulo, levanta, agora vá. Vai na casa de um homem chamado Ananias, que eu vou falar contigo. Ele vai para a casa de Ananias, deixa eu correr na história. Ele vai para a casa de Ananias. Chega lá, na verdade, quando ele entra na casa de um homem chamado Judas primeiro, porque Deus, na verdade Jesus falou com ele: Saulo, eu vou levar um homem chamado Ananias para colocar as mãos sobre você, e você vai voltar a enxergar. Ele está na casa de Judas, e aí Deus se apresenta a Ananias e fala: Ananias, vai na casa de Judas, porque eu quero que você ore por um homem chamado Saulo. Esse homem para mim, ele é preciosíssimo. Aí Ananias fala assim: calma aí, Senhor, esse Saulo é o mesmo Saulo que estava prendendo o nosso povo, é o mesmo Saulo que estava matando os teus filhos, e você quer que eu ore por ele? Porque as coisas de Deus são tão lindas, irmãos, porque o propósito de Deus não é matar aqueles que nos perseguem, não é destruir aqueles que falam mal de você, é fazer com que essas pessoas depois venham humilhadas, e também não é para humilhá-las, mas venham humilhadas e falam assim: você me perdoa porque um dia eu falei mal de você, você ora por mim. Irmão, não tem coisa melhor do que quando você vê uma pessoa que te maltratava, ela reconhecer Deus na tua vida.
Eu me lembro quando nós iniciamos a igreja, Deus falou por muitas vezes, por muitos profetas. Missionária Luciana muitas vezes era usada por Deus para falar assim, ó, vão vir pessoas que falaram mal de vocês, vão vir aqui pedir perdão e vão congregar aqui. Eu me lembro que alguns irmãos falaram assim, pastor, vai ser difícil, pastor. Como que nós vamos conseguir servir a Deus junto com pessoas que só falaram mal da gente? Mas era a ordem de Deus, e é isso que é a beleza do evangelho. É você ver pessoas que puxavam contra a corda, vir e falar assim, me perdoa, eu errei um dia contra você, você me perdoa, eu quero te ajudar a puxar a corda junto contigo. Não tem coisa melhor no evangelho do que isso. Você vê a pessoa vir te pedir perdão e te fala assim, ó, perdoado está, em nome de Jesus, vai em paz. Ele fala, Ananias, agora eu estou trazendo esse perseguidor para te ajudar, ele para mim é precioso. Ananias vai lá, coloca as mãos sobre Saulo, Saulo volta a enxergar, ele é cheio do Espírito Santo, e agora ele sendo cheio do Espírito Santo, agora ele fala assim, agora meu irmão, agora eu estou completo, agora eu posso ir. Sou um homem estudado, estudei aos pés do melhor de todos, Gamaliel, estudei na melhor faculdade teológica, na escola de Hillel. Paulo fala que ele se destacava entre todos os judeus, e tão bom que ele era. Ele fala, agora meu irmão, a chave do evangelho está na minha mão, eu vou ser o cara, não falta mais nada, né, Senhor? Já me arrependi, te conheci, estou cheio do Espírito Santo, me batizei, estou pronto. O texto diz que Paulo vai para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, os apóstolos falam, não quero você aqui não, estou fazendo as coisas de Deus, estou fazendo as coisas certinhas. Agora, os servos de Deus não me querem do lado dele? Não. O texto diz que um falava com o outro assim, ó, ele ainda não mudou, ele está aqui para nos matar, manda esse homem embora. O texto diz que Paulo agora ele vai ser conduzido ao deserto, e lá vai ficar por 1 ano, num deserto, 3 anos no anonimato, num deserto, sendo palestrado pelo próprio Deus. Tem ocasiões que Deus nos transforma, mas essa conversão ela é processo. Eu sei que nós queremos fazer a vontade dele, e a maioria do desejo dos irmãos não é que a luz brilhe em você, mas que a luz brilhe através de nós. Mas não é da nossa forma. Tudo de Deus tem uma escola. Antes de você começar a fazer por Deus, Deus tem que fazer em você. O que Deus está preocupado, irmãos, não é que o que você vai fazer, mas quem você vai se tornar. Essa é a grande preocupação de Deus, é na mudança do teu caráter. Paulo, volta, vai para o deserto, lá eu vou te tratar, semináriozinho comigo, com o Espírito Santo, deixa eu te dar umas pauladinhas para você aprender o que eu quero de você. Vamos baixar esse orgulho, essa bola. Você não é nada disso que você pensa não, Saulo. Por 3 anos ele passa no deserto, ninguém mais lembra dele. Passados esses 3 anos, ele começa a pregar na cidade onde ele está, e o texto vai dizer que muitos judeus começaram a crer no que ele pregava. Qual o resultado disso? Os judeus expulsam ele da cidade. Saia ou nós vamos te matar. De novo, sempre quando eu me coloco para fazer a vontade de Deus, sempre se levanta alguém para tentar me impedir. Saulo vem para Jerusalém e os discípulos voltam de novo. Não queremos você aqui, você não é bem-vindo aqui, Saulo. O texto vai dizer que Saulo volta para a cidade da onde ele nasceu, Tarso. Porque o primeiro chamado da nossa vida tem que começar em casa. Queremos profetizar para os outros, mas na nossa casa as coisas não acontecem. Eu quero santidade na igreja, mas na minha casa não há santidade. Eu quero mudança de vida na igreja, mas na minha casa não há mudança de vida. Eu quero falar para os jovens, mas meus filhos não fazem aquilo que é devido. É Deus falando assim, Saulo, a primeira mensagem que eu quero que você pregue é dentro da sua casa. O texto vai dizer que por 10 anos, Saulo ele vai ficar em Tarso, escondido. A Bíblia não menciona o que ele fez lá, porque Deus, antes de te levar, eu te levantar,
Ele coloca você no anonimato. Pare de querer se aparecer logo. Se submeta aos processos que Deus tem para a tua vida. E outra coisa, para cada um Deus tem um processo. Não compare processo com outros. Para cada um é um processo. 10 anos no anonimato. Agora Paulo retorna e fala: posso aprender com vocês? Vem, pode sentar. O texto diz que Barnabé, ele se afeiçoa de Paulo e fala assim: deixa eu começar a cuidar desse menino. E eles dois juntos começam a trabalhar, a pregar. Ásia Menor, Galácia, Colossos, Corintos, Grécia. Eles vão em diversos locais. Quando eles retornam da viagem missionária, eles chegam aos discípulos e falam assim: olha, deixa eu contar o que Deus realizou. E aí está o grande segredo de uma pessoa que começa a se tornar convertida. Ela não fala das suas ações. Olha o que Paulo chega aos discípulos de Jerusalém e fala: deixa eu contar as coisas que Deus realizou através de nós. Sabe por quê, irmãos? Quem realiza não é o homem. Essa igreja não é levantada por um homem. E ai desse homem achar que é ele. Tudo que Deus realiza através de você é por ele. Olha Paulo falando: é por ele, é para ele. Os discípulos começam a ouvir com alegria: nossa, como Deus fez tantas coisas. Só que na maioria dessas viagens, Paulo foi apedrejado, sofreu naufrágio, foi chicoteado, prisões 3. Tenta imaginar, irmãos, você fazer a vontade de Deus, e no final que você faz a vontade de Deus, alguma coisa acontece que o inimigo faz para você parar a obra. Qual é o nosso sentimento? Estou falando alguma coisa errada? Eu estou em algum pecado, Cássio. Eu contei essa história toda para terminar, para que você entenda o seguinte: a circunstância que te envolve não tem que definir o teu propósito. Não é porque você recebe pedradas que você está longe do Evangelho. Não é porque você é expulso de determinados locais que você não está cumprindo o que Deus quer para a tua vida. Não é porque o chicote canta contra as suas costas, Saulo, que você está fazendo coisas erradas. Por quê? Porque isso faz parte do Evangelho. Irmãos, se você não tem perseguidor, se você não tem opositores, se você não tem pessoas que te caluniam, que levantam contra você, alguma coisa está errada. Que isso, pastor? Você não tem base bíblica? Como não tem base bíblica? Deixa eu te falar o que o próprio Cristo falou.
se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. Olha o que o próprio Cristo fala agora na orientação dos que perseguem: orai por aqueles que vos perseguem. Não tem como existir vida cristã sem peleja, sem guerra. Entenda, as guerras que se levantam não são para te reprovar, porque boa parte das coisas que eram levantadas é porque Paulo já estava muito bem estabelecido em algumas cidades. Deus precisava levantar a oposição para falar assim: ó, vamos embora, eu quero que você vá para outro lugar, vamos embora, vamos embora. Tem outra terra que precisa ouvir você falar, Saulo, vai. Tem coisas que Deus faz conosco que é para nos tirar do comodismo, nos tirar da nossa zona de conforto, porque às vezes é muito fácil nós vivermos em determinado local. Aí Deus permite que venha alguma tribulação, para que a sua chave vire e fale: opa, Deus quer alguma outra coisa nova para a minha vida. Aí Saulo, ele encerra. Fica de pé em nome de Jesus. Deixa eu citar esse texto para você. Um texto super conhecido, que a história de Paulo é muito intensa, muito grande. Olha que Paulo, agora no final da sua vida, olha o final da vida de Saulo. Agora Paulo, porque também quem mudou o nome dele agora não foi o próprio Deus, não foi Deus como fez com Abraão, não foi Deus como fez com Jacó, porque no Oriente Médio, quando uma pessoa ela quer mudar de vida, uma das primeiras coisas que ela decide é mudar o seu próprio nome, porque o nome conta uma história. É quem está falando: Renan, aquele que fez isso. Nosso nome fica atrelado a uma história, e às vezes é necessário nós mudarmos. Não quero mais que me chame desse apelido. Esse apelido não faz parte mais da minha vida. Meu nome é tal. Agora Saulo, ele muda o nome dele para girar a chave da vida dele. Agora olha o final da história dele. O Espírito Santo vai aparecer para ele e vai falar assim: ó, eu quero que você vá a Roma, porque importa que os romanos ouçam. Eu quero que o império ouça de Jesus. Vá até lá. Só que o método de Deus é diferente do nosso, né, irmãos? Talvez no nosso tempo você vai viajar com um pássaro de ferro. Quem é crente raiz lembra disso aí, né? Viu o profeta? Eu vejo você num pássaro de ferro. Pastor, eu te fazia muito isso. Vejo você voando para lá e para cá. Só que não. Deus falou assim: você vai para Roma, mas vai algemado, vai preso, vai todo lanhado de chicote nas costas, mas você vai falar. Porque o crente que entende o que tem que fazer da voz de Deus, não importa as circunstâncias como ele é levado, ele vai fazer a vontade de Deus. Paulo está todo arrebentado, indo na sua velhice, cerca de 62 anos, indo para uma prisão, uma masmorra, dentro do palácio romano, sendo apresentado a Nero. Só para lembrar vocês, Nero foi aquele homem que pegou os crentes e queimou os crentes vivos nos postes, só para iluminar a cidade. Ele é levado para esse homem para falar de Jesus para ele. E agora ele está num calabouço, frio, úmido, que quando a pessoa não morria ali, ela saía no mínimo leprosa. Mas toda a oportunidade que Paulo tinha, ele falava para os carcereiros, para a guarda romana, para os pretorianos. A Bíblia vai orientar em Atos dos Apóstolos que toda a guarda romana ouviu falar de Jesus. Tem cativeiros que Deus nos leva para que todos ouçam através de você o que Jesus faz. É porque tem coisas que nós não entendemos hoje, irmãos, que Deus faz conosco, mas nós entenderemos lá na frente. Tudo tem propósito, tudo está à mão do Altíssimo ali, ó. Ele é julgado, mesmo tendo falado para Nero, e a ordem é: você vai ser decapitado. Paulo, ele faz o último pedido: tem como você me mandar um pergaminho e uma pena? Eu quero escrever uma carta para uma igreja. Mas você não quer se defender? Não, eu quero só escrever só uma carta para uma igreja. Aí ele pega e escreve a segunda carta ao teu servo Timóteo.
Ele fala assim, capítulo 4, versículo 6. Porque já estou certo que serei oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida, Timóteo, está próximo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele grande dia, e não somente a mim, mas também a todos que anunciarem a sua visão. Irmãos, às vezes nós não entendemos a morte, e a morte é difícil de ser entendida, porque nós não fomos criados para morrer. Deus não criou Adão e Eva para a morte, foi o pecado que fez isso. E às vezes é muito difícil quando nós perdemos alguém que é novo. Não sei se você já teve essa experiência de perder alguém. Poxa, mas tanta vida, tinha tanta coisa para viver. Por que morreu agora? Por que Deus é ruim assim? Irmãos, entenda uma coisa: a nossa vida não é aqui, irmãos. Isso aqui é muito pequeno em relação ao que Deus quer nos oferecer. É vida eterna, não vai ter fim. E a glória que Ele tem preparado para nós não há de se comparar com isso aqui. Quando Deus resolver cessar a vida de alguém, ou até mesmo a sua, não reclame, porque na verdade Ele está fazendo o melhor para nós. Para a gente é difícil compreender isso, porque é difícil tirar a visão daqui da terra. Mas a melhor coisa é viver com Ele do que viver aqui. Paulo fala assim, ó: das coisas que eu sofri todas, naufrágio, prisões, apedrejamento, mentiras, calúnias, provações. Sabe o que mais pesa sobre mim, Paulo escrevendo? É o amor que eu tenho pela igreja. Viva uma vida como Paulo tenta nos ensinar, que independente das circunstâncias, o que tem que estar focado em nós é uma vida de imitar Jesus. Sedes meus imitadores, Paulo falando, assim como eu sou de Cristo.